é a comunicação social espírita? Olha, tem se discutido muito a respeito disso e o movimento espírita vem há algum tempo tentando até definir conceitos a respeito de comunicação social espírita. Porque é uma confusão natural quando se fala em comunicação e espiritismo. Seria a manifestação dos espíritos através de mensagem por médiuns, trazendo um determinado conhecimento. Mas o Kardec, quando aborda a questão social na temática espírita em favor do homem, ele coloca a doutrina espírita como sendo o referencial que desemboca na cultura humana. Consequentemente, tem que se entender que a proposta visa oferecer ao homem, o homem que está na sociedade, condição de ele entender efetivamente que tipo de proposta a doutrina espírita está trazendo. A partir disso aí, é que se discutiu muito, inclusive nos vários congressos pelos quais nós passamos, e as próprias ADES, nos seminários que elas promoveram, o que seria comunicação, o que seria simplesmente divulgação, o que é uma comunicação social espírita. E até hoje prevalece um pouco de dúvidas a respeito disso. Naturalmente e objetivamente tem que se entender que comunicação social espírita é todo o processo de desenvolvimento do conhecimento espírita e das ideias espíritas para a sociedade. Esse é o conceito que se estabelece segundo o amadurecimento que se tem no movimento espírita a respeito dessa proposta. E qual foi a primeira vez que você ouviu esse termo? Bom, eu ouvi esse termo muito tempo depois de participar das minhas primeiras atividades no movimento espírita. Eu não só ouvi, como assimilei quando entendi a realidade da necessidade de comunicação social espírita. Porque eu passei, através do trabalho que tive na Federação Espírita do Estado de São Paulo, na USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, para experiências em relação a todas as casas, ou muitas casas espíritas da nossa capital e até do interior do Estado de São Paulo. Eu percebia claramente, como um estudioso da doutrina, que a doutrina estava sendo trabalhada no sentido única e exclusivamente de oferecer para alguns adeptos as ideias, aqueles que frequentavam os centros espíritas. Quando na realidade, para mim, no momento em que eu acordei para essa realidade, a ideia espírita não é para isso, é também. Mas na realidade ela é para ser levada para o homem, que socialmente tem que entender as propostas, principalmente da imortalidade, a lei da reencarnação e o objetivo de vida. Se você não levar esse conhecimento para o social, me parece que a proposta de Kardec perde o efeito. Daí surgir naturalmente discussões para um firmar efetivamente da compreensão do que seria comunicação social espírita. E o processo hoje está em pleno andamento, sendo desdobrado através de vários setores do movimento espírita no Brasil inteiro e até no mundo. Então me parece que o próprio conceito de comunicação social espírita se confunde com o conceito de espiritismo. Sem dúvida, sem dúvida. Só que tem que se ajustar a proposta espírita no sentido social. Senão não tem, senão se torna apenas mais uma religião. E o espiritismo não é religião nesse sentido. Ele é religião no sentido filosófico, como segundo afirma Leão Denis, numa das suas obras. Ou, se não me engano, Camille Flammarion, um desses grandes vultos do passado. Ora, se ele é uma religião no sentido filosófico, é um processo filosófico que vai acordar para o homem a oportunidade de um conhecimento do movimento, daquilo que é o espiritismo e um aprofundamento na tese, na temática que ele traz em relação à felicidade da própria criatura humana. E o comunicador espírita, Éder? O que você tem para falar sobre ele? Primeiro, ter a responsabilidade de saber o que é que está fazendo. E fazer uma autoanálise para ver se ele está preparado para desenvolver um trabalho de tal importância. Porque ele passa a ser comprometido com relação a uma proposta que não é um trabalho dele. É um trabalho que vem através desse grande tratado que está no Livro dos Espíritos, que é a doutrina espírita. Um referencial para que o homem possa efetivamente conhecer quais os fundamentos que ela oferece para o homem, a fim dele se direcionar
efetivamente para a meta que deve alcançar no sentido evolutivo. A existência de Deus, a imortalidade, lei de evolução, reencarnação, lei de causa e efeito, livre-arbítrio, comunicabilidade com os modos. Se ele não tiver um mínimo de conhecimento desse contexto da realidade da cultura espírita, ele pode até gostar bastante, tentar contribuir bastante, mas não corresponde àquilo que deveria ser efetivamente um identificador como um comunicador espírita. Nesse contexto, o que é e para que serve MAAD? Bom, MAAD é uma associação que se constituiu durante o tempo em função da própria influência da comunicação social espírita. Porque ela existiu quando um pequeno grupo de espíritas, hoje já ampliado, sentiu que as instituições espíritas não estavam correspondendo nesse aspecto. Não que não estivesse correspondendo no aspecto do atendimento social, no aspecto do atendimento através do consolo, do encaminhamento do sofredor, daquele que tem incômodos na alma e procura uma casa espírita. Tudo isso é válido, mas não se entendeu que se você não der, como a própria doutrina espírita esclarece, um elemento fundamental para entender que a doutrina espírita consola, mas esclarece, porque ela esclarece e esclarecendo ela consola melhor. Ora, quando você pega essa tese, você tem que entender objetivamente que não basta você estar num centro espírita para assistir apenas a uma reunião ou fazer um curso. Você tem que se tornar emissário, transmissor efetivo dessa ideia, com todos os defeitos que possa ter, mas no sentido de se atualizar sempre e de se tornar uma criatura realmente atualizante pelo trabalho que está prestando em nome da doutrina espírita.